Boa noite. A Polícia do Rio analisa o caderno de registros de entrada da portaria do condomínio onde mora Rony Lessa, suspeito do assassinato da vereadora Marielle Franco. O caderno revela que outro suspeito, Elcio Queiroz, entrou no condomínio na noite do crime, dizendo que iria para a casa do então deputado Jair Bolsonaro. Segundo afirmou o porteiro em depoimento, uma pessoa que se dizia seu Jair autorizou a entrada. Mas o carro seguiu para a casa de Rony Lessa. A lista de presença da Câmara mostra que Bolsonaro estava em Brasília nessa data. E o advogado de Bolsonaro disse que se trata de uma farsa. A menção ao nome do presidente exige que o Supremo Tribunal Federal analise o caso. Você vai ver também. ONG afirma que o óleo se aproxima de Abrolhos e a Marinha fala em reforço do monitoramento na região. Risco país cai ao menor patamar em 6 anos. A importância da relação comercial Brasil-Argentina. Carlos Alberto Sardenberg explica. O comércio em aquecimento para as vendas da Black Friday. Aqui, todo ano, o planejamento para o mês de novembro começa em fevereiro, março, no máximo. Comissão da Câmara conclui a votação da reforma da Previdência dos militares. E o início da internet 50 anos atrás. Se tornou a conexão mais ampla da história humana, acessada por cerca de 60% de toda a população do planeta. É num lugar como esse que a internet se torna visível e palpável. Nós começamos esta edição em Brasília, onde a Comissão Especial da Câmara, que analisa a reforma da Previdência dos militares, concluiu hoje a votação do projeto de lei que acabou passando sem alterações em relação à proposta enviada pelo governo. É esse o nosso assunto com o repórter Fernando Rego Barros. Fernando, boa noite. O texto base tinha sido aprovado na semana passada, mas faltavam alguns destaques importantes porque eles melhoravam muito a situação dos militares na comparação com os outros trabalhadores. Isso, Renata, melhorava sim. Boa noite a você, boa noite a todos. A oposição até tentou fazer algumas mudanças no projeto, mas não teve sucesso. O destaque que estenderia a todos os militares o pagamento de uma gratificação de 65% para quem faz cursos de aperfeiçoamento foi rejeitado. Hoje, esse percentual varia de acordo com a patente e com o mérito de cada militar. O custo da mudança, segundo o relator, seria de 130 bilhões de reais em 10 anos, dinheiro que não se tem de onde tirar. E assim o relatório foi aprovado sem nenhuma alteração. Com a redução nas aposentadorias e com os gastos com a reestruturação das carreiras das Forças Armadas, o governo espera economizar em 10 anos 10 bilhões de reais. O projeto aumenta de 30 para 35 anos o tempo de serviço do militar antes de passar para a reserva e prevê elevação gradual da alíquota previdenciária a partir do ano que vem. Além da economia com os militares das Forças Armadas, o relator diz que outros 53 bilhões de reais devem ser economizados com a extensão das regras para policiais militares e bombeiros estaduais. Como o projeto tem caráter conclusivo na comissão, poderia seguir direto para o Senado. Mas deputados da oposição disseram que vão apresentar um requerimento para que, antes disso, a proposta seja debatida e votada no plenário da Câmara. Renata? Fernando, a expectativa agora é em relação à próxima reforma que o governo pretende enviar ao Congresso, a administrativa, que vai mexer bastante a proposta com a vida dos servidores. É verdade, Renata. O custo dos servidores federais é significativo, 118 bilhões de reais por ano. A ideia é deixar a máquina pública mais enxuta e eficiente. O governo prevê uma economia de 500 bilhões de reais em 10 anos. Vamos ver o que é que está sendo proposto. Segundo o governo, de cada 100 servidores federais, 33 já estão no topo da carreira. A ideia é que a reforma exija um período de 30 a 35 anos para se chegar a isso. Hoje a média é de 20 anos. Os concursos devem continuar, mas só haverá contratações quando houver necessidade. E algumas poderão ser temporárias.
Outras vão exigir um período de treinamento de 3 anos antes da efetivação. Além disso, acabam as promoções automáticas por tempo de serviço. Passarão a ser apenas por mérito. Os cargos de livre nomeação, que hoje chegam a 22 mil, serão reduzidos a 3 mil. Todas essas medidas ainda estão em discussão, mas o governo diz que não haverá demissão de servidores, nem mudança nas regras da estabilidade para quem já está trabalhando. O governo prepara ainda um pacto federativo que envolveria também estados e municípios. A proposta é desvincular gastos obrigatórios e, ao mesmo tempo, fortalecer as finanças dos estados com uma nova forma de divisão de dinheiro do orçamento. Renata? Muito obrigada, Fernando. Hoje o presidente Jair Bolsonaro pediu desculpas por um vídeo publicado ontem na conta dele numa rede social. O vídeo foi apagado 2 horas depois da publicação. No vídeo, Bolsonaro é representado por um leão cercado e ameaçado por hienas. Elas representam veículos de imprensa, partidos políticos, incluindo o PSL, ao qual o presidente é filiado, a OAB e o Supremo. No final, surge um outro leão, identificado como conservador patriota, que afasta as hienas. Em nota, o decano do Supremo, ministro Celso de Mello, criticou a divulgação do vídeo. Disse que torna-se evidente que o atrevimento presidencial parece não encontrar limites na compostura que um chefe de Estado deve demonstrar no exercício de suas altas funções. Pois o vídeo que equipara ofensivamente o Supremo Tribunal Federal a uma hiena culmina de modo absurdo e grosseiro por falsamente identificar a Suprema Corte como um de seus opositores. O ministro afirmou ainda que é imperioso que o senhor presidente da República, que não é um monarca presidencial, como se o nosso país absurdamente fosse uma selva na qual o leão imperasse com poderes absolutos e ilimitados, saiba que, em uma sociedade civilizada e de perfil democrático, jamais haverá cidadãos livres sem um poder judiciário independente, como o é a magistratura do Brasil. Hoje, em entrevista ao jornal O Estado de São Paulo, o presidente disse que o vídeo foi um erro e pediu desculpas ao Supremo. Disse, abre aspas, me desculpo publicamente ao STF, a quem porventura ficou ofendido. Foi uma injustiça, sim, corrigimos e vamos publicar uma matéria que leva para esse lado das desculpas. Erramos e haverá retratação, fecha aspas. Em Riad, por 2 vezes, jornalistas tentaram questionar Bolsonaro sobre o vídeo, mas ele saiu sem comentar. No início da tarde de hoje, o presidente em exercício, Hamilton Mourão, disse que Jair Bolsonaro reconheceu o erro e que já pediu desculpas. Essa questão alguém postou na rede do presidente, o presidente já pediu desculpa, né? Muito claramente ele já se desculpou, porque quando ele viu o conteúdo do vídeo, ele retirou. Então eu acho que vira a página. Bolsonaro está na Arábia Saudita, último país do roteiro pelo Oriente Médio e Ásia em busca de investimentos. Hoje, os 2 países fecharam um acordo de negócios bilionário. O acordo foi fechado na reunião entre o presidente Jair Bolsonaro e o líder do regime saudita, o príncipe herdeiro Mohammed bin Salman. A Arábia Saudita irá investir 10 bilhões de dólares no Brasil. O dinheiro vai sair do fundo soberano do país, alimentado pela exploração de petróleo. Agora será criado um conselho de cooperação entre os países para destino desses recursos. Um conselho de cooperação entre os 2 governos, com a iniciativa privada dos 2 países, para fazer a definição em que áreas e em que velocidade esses recursos vão ser aplicados no Brasil. Assim como nos Emirados Árabes Unidos e no Catar, o presidente veio aqui atrás de investimento, está de olho no dinheiro do petróleo. Os sauditas são os maiores fornecedores do produto para o Brasil e o nosso principal parceiro comercial no Oriente Médio. Negócios que o governo brasileiro quer intensificar. Eles querem investir maciçamente no Brasil, segurança alimentar, entre outros. O Brasil é um mar de oportunidades e eles descobriram, e que é muito importante, tem falado publicamente, que é o novo governo que está transmitindo confiança para eles, que o encorajam a investir no Brasil. Além do investimento, governos brasileiro e saudita também fecharam um acordo para simplificar e baratear a emissão de vistos para negócio e turismo. A validade poderá ser maior, de até 5 anos,
e irá possibilitar múltiplas entradas. Nesta quarta-feira, novos atos serão anunciados nas áreas de defesa e ciência e tecnologia, por exemplo. O presidente irá participar de um fórum econômico promovido pela Arábia Saudita e também de um seminário empresarial. Nesse capítulo das relações internacionais, aqui no Brasil, as atenções se voltam para o futuro dos negócios com a Argentina depois da eleição de Alberto Fernandes para a presidência. O presidente Jair Bolsonaro nunca escondeu que preferia ver a Argentina reeleger o atual presidente Maurício Macri. Chegou a dizer que não ligaria para o vencedor, Alberto Fernandes. Depois amenizou o tom. O vice-presidente da Comissão de Relações Exteriores da Câmara disse que os dois países têm a perder com atritos. O terceiro maior destino das exportações brasileiras é a Argentina. E por isso nós precisamos manter o máximo possível as relações dentro da normalidade. É uma parceria histórica. As vendas para a Argentina renderam ao Brasil no ano passado quase 15 bilhões de dólares. Quase tudo produtos industrializados. Carros, caminhões e autopeças. Para se ter uma ideia, o valor dessa exportação é 10 vezes mais do que a China, nosso maior parceiro comercial, comprou de manufaturados brasileiros no ano passado. Em crise, a Argentina caiu do terceiro para o quarto destino das nossas exportações neste ano. O Brasil levou um tombo nas vendas para os argentinos na comparação até setembro, 39% a menos em relação ao ano passado. E as nossas compras também caíram. Somos o principal destino das exportações argentinas. O Brasil compra principalmente caminhões, carros e trigo. Foram 11 bilhões de dólares no ano passado. Especialistas entendem que o desafio dos dois presidentes será deixar de lado as diferenças ideológicas e trabalhar pela estabilidade regional, já que outros países da América Latina e até mesmo o futuro do Mercosul dependem de Brasil e Argentina. O Brasil, por mais forte que seja, ele tem que liderar um processo regional, sul-americano. Ele não pode ser um fator isolado. Veja o caso da China. A China, que é hoje a segunda economia do mundo, estreitou suas relações com os outros países asiáticos, seus vizinhos. Os Estados Unidos têm relações intensas com o Canadá e com o México. O Trump resolveu acabar com o NAFTA, mas teve que fazer um acordo paralelo ou substitutivo. E o Brasil vai ficar sozinho na América do Sul? É uma tolice. Vamos seguir nesse assunto com a ajuda do Carlos Alberto Sardenberg. Sardenberg, boa noite. E aí, Renata, boa noite a todos. Será que a gente pode quantificar aqui, analisar o peso dessa relação, a importância dessa relação com os dois lados? A gente pode mostrar aqui, pegar os principais parceiros comerciais do Brasil, China e Estados Unidos. De longe, a China, de longe, o principal parceiro comercial do Brasil. Aqui nós estamos vendo os dados de janeiro, setembro de 2019, comparado com 2018. Então, repara, a China, o principal parceiro era os Estados Unidos durante muito tempo. A China ocupa essa posição, depois Estados Unidos, depois a Holanda, mas a Holanda não é bem a Holanda, é o porto de Roterdã, e muita mercadoria chega via Holanda e se distribuída para toda a Europa. Então, o mais importante acaba sendo a Argentina. E olha o tombo das exportações brasileiras para a Argentina, de 12 para 7 bilhões, uma perda de quase 5 bilhões. Isso aqui se deve à recessão na Argentina. E o maior problema está exatamente na venda de automóveis. Olha aqui, exportação de automóveis para a Argentina está simplesmente despencando. E o que é um grande problema, porque as indústrias são muito interligadas. A indústria automobilística Brasil e Argentina têm um acordo, são muito interligadas, então a crise argentina afeta muito claramente o Brasil. Isso que a gente estava vendo agora há pouco com o embaixador Botafogo é a questão do Mercosul. O que acabou acontecendo é que com a eleição da volta do peronismo na Argentina, o peronismo é protecionista, uma economia fechada, e tal. E a equipe econômica brasileira está na linha liberal, de abertura e tal. Por exemplo, o ministro Guedes quer reduzir as tarifas de importação, coisa que não é agradável aos ouvidos dos peronistas. Então, isso que vai ser preciso combinar,
porque Brasil e Argentina constituem o Mercosul. Então vai ser combinar a diplomacia econômica, deixando de lado essas questões ideológicas. Vamos ver se isso é possível. Mas eu sei que você trouxe um outro assunto para a gente aqui. Pois é, o mercado não está nem aí para esses problemas. O risco Brasil hoje caiu para 117 pontos. O risco Brasil é o seguinte: qual é o risco do governo brasileiro dar um calote? Então, esse risco já foi de 533 pontos em 2015 e caiu para 117 em 2019, uma queda de 43%. Isso aqui quer dizer o seguinte: risco praticamente zero de o país dar um calote. Qual é a razão desse otimismo? A reforma da Previdência, o encaminhamento de uma agenda pós-reforma, o leilão do pré-sal e, sobretudo, também a inflação no chão e a taxa básica de juros caindo seguidamente. Aliás, amanhã, Renata, deve cair de novo. Cai de novo. Tem a reunião do Comitê de Política Monetária, a taxa está em 5,5%, vai para 5% e pode ser que vá a 4,5% ainda neste ano. É histórico isso, é inflação controlada, juro para baixo, reformas em andamento. O mercado está achando que, política à parte, as coisas estão caminhando muito bem, Renato. Muito obrigada pelas explicações, Sardenberg. Até mais. A pesca de lagosta e de camarão está proibida pelo governo federal nas áreas atingidas pelo óleo no Nordeste. Um dos santuários da vida marinha, o arquipélago de Abrolhos, no sul da Bahia, também está sob ameaça. As manchas estão chegando bem próximo de Abrolhos, área de preservação ambiental no litoral sul da Bahia. É o que diz a ONG Conservação Internacional. Em Belmonte, pescadores e marisqueiras estão lutando para tentar retirar o óleo da água com redes. A Marinha mandou reforços para Abrolhos e disse que ainda não encontrou óleo por lá. Por enquanto, o comandante de operações navais, almirante Leonardo Puntel, fala em reforço do monitoramento. Hoje são 3 navios que estão lá nesse momento e mais 2 chegam amanhã, além de um helicóptero também que chega amanhã. Esses navios e esse helicóptero irão fazer o patrulhamento para tentar identificar algum óleo que esteja na superfície. A praia da Avenida, no centro de Ilhéus, amanheceu coberta por manchas de óleo que se espalhavam por uma faixa de 300 metros. Equipes da Marinha, do Corpo de Bombeiros e voluntários levaram a manhã toda limpando a praia. Como eu vi as fotos no grupo, eu vim participar aleatoriamente. Esta terça-feira foi o dia mais crítico aqui em Ilhéus desde que as primeiras manchas apareceram na sexta-feira passada. Só hoje, 4 praias do município foram poluídas pelo petróleo cru. As equipes de limpeza já retiraram mais de 7 toneladas de óleo das praias da cidade. Também no sul da Bahia, o óleo voltou a sujar praias na península de Maraú. De ontem para hoje, mais de 2 toneladas foram retiradas. Em Alagoas, a prefeitura de Maragogi decretou estado de alerta máximo por causa do óleo e criou um grupo técnico para monitorar e coordenar a limpeza das praias. 13 municípios alagoanos já foram atingidos. No Recife, representantes dos estados do Nordeste, da Academia Brasileira de Ciências e reitores de 3 universidades pernambucanas discutiram hoje estratégias para combater os efeitos do desastre ambiental. A gente tem que aproveitar isso para aprender, né? Isso passa necessariamente pela implantação do Instituto Nacional de Pesquisas Oceânicas. A Justiça do Rio mandou prender mais uma vez os ex-governadores do estado, Antony Garotinho e Rosinha Mateus. Com a nova decisão da Justiça, Antony Garotinho deve ser preso pela 5ª vez e a mulher dele, Rosinha Mateus, pela 3ª. Por 2 votos a 1, a 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio derrubou o habeas corpus, concedido ao casal em setembro, no plantão judiciário, pelo desembargador Ciro Darlan. Os 2 tinham sido presos acusados de corrupção, mas passaram apenas uma noite na cadeia. Garotinho e Rosinha são investigados por um esquema de superfaturamento de contratos entre a Prefeitura de Campos, no norte fluminense, onde ambos foram prefeitos, e a construtora Odebrecht. De acordo com delações feitas à força-tarefa da Lava Jato, o prejuízo aos cofres públicos pode ter chegado a 60 milhões de reais. Na audiência desta terça-feira, o procurador do Ministério Público Estadual disse que o casal precisa voltar para a cadeia por considerar que eles estão interferindo nas investigações. Antônio José Moreira citou ameaças a uma testemunha-chave do processo. Essa testemunha
que conviveu com o casal durante 30 anos, vem sendo sistematicamente objeto de ameaças. Não é uma antecipação da pena, nada disso, é uma prisão processual para garantir o processo. Em nota, Antony Garotinho e Rosinha Matheus negaram as acusações e afirmaram que estão sendo vítimas de uma perseguição. A defesa disse que eles vão recorrer ao Superior Tribunal de Justiça. Veja a seguir mais um complicador para Donald Trump no processo de impeachment. Faltando um mês para Black Friday, o comércio já está no aquecimento para o Dia das grandes liquidações. Daqui a pouco, na virada do mês, o pessoal desse e-commerce vai virar as madrugadas. Novembro já é o campeão de vendas no calendário da empresa. Efeito Black Friday. Já foram contratados 600 funcionários temporários para dar conta de um volume 10 vezes maior do que em um dia normal, como esse. Aqui, todo ano, o planejamento para o mês de novembro começa em fevereiro, março, no máximo. É que tem que reforçar o estoque, né? E as marcas que abastecem essas prateleiras pedem que as encomendas sejam feitas com mais ou menos 6 meses de antecedência. Mas como saber tão antes quais produtos vão estar no radar dos consumidores? Para o diretor de logística de uma loja virtual de equipamento esportivo, a dica vem do próprio comprador, quando ele desiste de uma compra num site. A gente põe no carrinho e não leva, aí chega no período da Black, ele está com um desconto bem legal e é onde a gente consegue fazer a venda acontecer. Uma pesquisa mostra que nesse ano tem mais empresas interessadas em participar da Black Friday, 21%, contra 16% em 2018. Mas na média o desconto deve ser menor, 24% contra 29% do ano passado. Isso pode ter acontecido por conta do otimismo desse empresário, que não precisa dar descontos tão grandes, e por conta dos novos entrantes, que entram sentindo a data, dando descontos um pouco menores e depois podem dar descontos maiores. Em vez de gasto, para a Juliana, Black Friday é dinheiro na conta. Foi nessa época, no ano passado, que ela conseguiu um trabalho temporário, que virou uma vaga fixa. Nem acreditei, né? Chorei muito, depois de um ano procurando emprego, né? Casada, com filha pequena, né? Foi uma felicidade imensa. Vamos agora para os Estados Unidos. O primeiro funcionário da Casa Branca a testemunhar no Congresso na investigação que pode levar ao impeachment do presidente disse que Donald Trump agiu de modo inadequado na conversa telefônica com o presidente da Ucrânia. Assunto para o Guga Chakra, que está em Nova York. Vamos até lá conversar com ele. Guga, boa noite. E não é o depoimento de qualquer um. A gente está falando de um militar veterano e condecorado. Exato, Renata, boa noite a todos. É o Alexander Vindland, que é um tenente-coronel americano condecorado, veterano de guerra, que prestou um depoimento, inclusive ele também era o responsável por Ucrânia no Conselho de Segurança Nacional Americana, e prestou um depoimento dizendo realmente que foi inadequada a postura do Trump na ligação com o presidente da Ucrânia, a ligação que abriu espaço para o processo de impeachment que a gente acompanha agora. Ele acrescentou, a gente está vendo as imagens do Vindland agora entrando ali na Câmara dos Deputados, ele acrescentou que alguns pontos da ligação, pontos importantes, foram editados na transcrição, deveriam ter sido acrescentados. Ele até sugeriu essas mudanças, elas não foram aceitas. E amanhã, Renato, os democratas farão uma votação que vai abrir espaço para mais depoimentos públicos durante o processo de impeachment na Câmara dos Deputados aqui nos Estados Unidos. Guga, quero te ouvir também sobre outro assunto de política internacional, quero te ouvir sobre o Líbano, um assunto que tem bastante interesse aqui, porque a comunidade libanesa no Brasil é grande, você sabe. Nessa onda de protestos pelo mundo, o Líbano hoje teve um desdobramento importante. Depois de 2 semanas de protestos muito intensos, o primeiro-ministro anunciou a sua renúncia. O que acontece lá agora?
Olha, Renata, o Saad Hariri, primeiro-ministro libanês, principal líder sunita do país, ele deixa o poder, mas os manifestantes estão contra toda a classe política. O Hariri fazia parte de um governo de coalizão nacional, do qual fazia parte também rivais do Hariri, como o grupo xiita Hezbollah e o presidente cristão Michel Aoun, conforme determina a Constituição libanesa, o presidente sempre ser cristão. A saída do Hariri não implicou na saída de membros do Hezbollah e do Michel Aoun e de outros membros do gabinete ministerial libanês. Os manifestantes querem que saiam todos. Agora, o que não se sabe é se o Saad Hariri permanece como premier interino de forma indefinida, se os cristãos ligados ao presidente Michel Aoun e os aliados do Hezbollah vão nomear um primeiro-ministro aliado a eles, ou se será nomeado um governo tecnocrático no Líbano, como demandam os manifestantes. O certo, Renata, é que a crise fiscal libanesa tende a se agravar nas próximas semanas, independentemente do que venha acontecer no âmbito político. Nossa, terceiro país mais endividado do mundo. Guga, muito obrigada. Agora eu vou contar para as pessoas da nossa parceria sobre o Líbano no podcast O Assunto. Muito obrigada para você. O assunto dessa quarta-feira é sobre o Líbano e sobre outros tantos países que estão vivendo protestos ao redor do planeta. Com o Guga, eu conversei especificamente sobre o que está acontecendo no Líbano, é um dos assuntos mais caros a ele. E com o comentarista Demetrio Maia. No Reino Unido agora, o parlamento acabou cedendo à insistência do primeiro-ministro Boris Johnson. Aceitou antecipar as eleições. A quarta proposta nesse sentido passou por ampla maioria na Câmara dos Comuns. Agora irá à Câmara dos Lordes. A aprovação se deveu, sobretudo, à mudança de comportamento do maior partido de oposição, o Trabalhista, que se absteve em peso na segunda-feira, mas nesta terça apoiou a antecipação. Boris Johnson é considerado favorito para vencer o pleito, marcado para 12 de dezembro. Com um novo parlamento, o primeiro-ministro espera ser mais fácil encerrar definitivamente o processo de saída do Reino Unido da União Europeia. Há exatos 50 anos, uma mensagem enviada de um computador para outro nos Estados Unidos deu início a uma revolução cujos efeitos a gente vê até hoje. Os nossos correspondentes internacionais mostram que a internet, que hoje conecta pessoas de todo o planeta, começou como estratégia de defesa militar. No princípio, houve o comando: haja internet. Só que antes o que houve foi um erro. O teste inicial, naquele outubro de 69, era entre computadores de duas universidades da Califórnia, UCLA e Stanford. A primeira mensagem só continha duas palavras: login. Mas o sistema travou. Os computadores receberam apenas as duas primeiras letras, L e O. O erro acabou mostrando agilidade. A rede foi reiniciada, funcionou e hoje, meio século depois, se tornou a conexão mais ampla da história humana, acessada por cerca de 60% de toda a população do planeta, 4 bilhões e 400 milhões de pessoas. E se foi aqui nos Estados Unidos que a rede começou, foi aqui também que surgiu um dos maiores problemas: os vírus. O primeiro foi criado em 1987 e o país hoje é o campeão mundial em ataques cibernéticos. O medo de um outro tipo de ataque, inclusive, foi decisivo para o começo da internet. A professora Janet Abate, da Universidade Virginia Tech, escreveu um livro sobre a origem da internet. Ela conta que no auge da Guerra Fria, os militares americanos queriam uma rede capaz de continuar operando, mesmo se os soviéticos jogassem bombas. A solução foi criar uma rede onde o fluxo de informação usa rotas que variam constantemente. Sem um centro único de controle, a estrutura foi crescendo e ganhou o mundo. A Guerra Fria ficou no passado. A internet, a cada dia, vai reinventando o futuro. A internet saiu do berço americano e se espalhou pelo mundo. Mas até o fim dos anos 80, cada país conectava sua rede de um jeito. Os sistemas eram diferentes, os softwares eram diferentes.
E para os computadores conversarem, era preciso uma língua comum. Foi um britânico que derrubou as fronteiras da internet. Tim Berners-Lee trabalhava no CERN. Ele e todos no Laboratório Europeu de Física queriam acessar os trabalhos dos colegas de outros países. Berners-Lee desenvolveu um sistema de gestão de informação universal. A World Wide Web, a famosa WWW, virou um grande tradutor. E esse padrão de protocolos criou a rede mundial de computadores. Às vezes a gente pensa na internet como algo abstrato, a tal da nuvem que está por aqui. Só que é num lugar como esse que a internet se torna visível e palpável. Isso aqui é um ponto de troca de tráfego. É um centro onde redes e provedores se interconectam. Daí que viria o nome internet. E esses cabos que estão aqui recebem dados e repassam essas informações para outras redes. Esse aqui de Londres é um dos maiores pontos de tráfego da internet do mundo. Os dados dos 10 países com os melhores serviços de internet também passam por aqui e rápido. Dos 10 com a maior velocidade média de internet, 7 são europeus. E o Reino Unido, curiosamente, não está nessa lista. No ranking que inclui a acessibilidade móvel, de novo a Europa se destaca. E quando a lista é para falar da qualidade dos serviços online como um todo, aí o norte europeu é soberano. Ocupa as 5 primeiras posições. Agora, se a disputa for para ver quem fica mais tempo conectado, aí tem que olhar para o outro lado do mundo. Passar 10 horas e 2 minutos na internet todos os dias é mais tempo do que a média de 8 horas de sono recomendada pela Organização Mundial de Saúde. Estar online quase que durante a metade do dia é o recorde mundial que pertence aos filipinos. O sudeste da Ásia, aliás, é a região do planeta onde se gasta, ou será que se perde, mais tempo em frente à tela do computador ou do smartphone. Tailândia e Indonésia também estão na lista dos 5 países com maior número de horas navegando na internet. O continente asiático é extremamente conectado e convive com os dois lados de ter uma internet rápida e acessível a grande parte da população. Os serviços de banda larga fixa mais rápidos do mundo estão em Singapura, Hong Kong e Coreia do Sul. A internet móvel sul-coreana lidera as estatísticas de velocidade em acesso pelo celular, o que ajuda estudantes, trabalhadores, a economia de modo geral, acaba criando um ambiente favorável à dependência, o vício em internet, como chamam alguns especialistas. No Japão, mais de 500 mil pessoas sofrem de fobia social, vivem em isolamento. Muitos não saem de seus quartos. O relacionamento virtual, algumas vezes, é a única forma de contato com o mundo externo. Mas é nessa pequena janela que pode se abrir que reside a esperança de ressocialização. Por meio de jogos eletrônicos que proponham soluções em grupo ou a necessidade de compartilhar informações. A invenção que redefiniu conceitos de tempo e distância precisa continuar a romper barreiras e ser ferramenta de aproximação. A seguir, a Polícia do Rio analisa o caderno da portaria do condomínio onde mora Rony Lessa, suspeito do assassinato da vereadora Marielle Franco. O caderno revela que outro suspeito, Elcio Queiroz, entrou no condomínio na noite do crime, dizendo que iria para a casa do então deputado Jair Bolsonaro. A TV Globo teve acesso com exclusividade a registros da portaria do condomínio onde mora um dos suspeitos de matar a vereadora Marielle Franco e o motorista Anderson Gomes. É o mesmo condomínio onde o presidente Jair Bolsonaro tem casa. O porteiro contou à polícia que, horas antes do crime, o outro suspeito do assassinato entrou no condomínio e disse que iria à casa de Bolsonaro. Mas os registros de presença da Câmara dos Deputados mostram que Jair Bolsonaro estava em Brasília nesse dia. Como houve citação ao nome do presidente, a lei faz com que o Supremo Tribunal Federal tenha que analisar o caso. A reportagem é de Lília Teles, Tíndaro Menezes e Leslie Leitão. No dia do crime, o porteiro trabalhava nesta guarita, a única que controla os acessos ao condomínio Vivendas da Barra.
Às 5h10 da tarde do dia 14 de março de 2018, ele registra à mão, no livro de visitantes, o nome de quem entra, Elcio. O carro, um Logan. A placa, AGH 8202. E a casa que o visitante iria, a de número 58. Elcio é Elcio de Queiroz, acusado pela polícia de ser o motorista do carro usado no crime. O porteiro contou que depois que Elcio se identificou na portaria, disse que iria para a casa 58. O porteiro ligou para a casa 58 para confirmar se o visitante tinha autorização para entrar. O porteiro diz que identificou a voz de quem atendeu como sendo a do seu Jair. Ele confirmou isso nos 2 depoimentos. No Registro Geral de Imóveis, consta que a Casa 58 pertence a Jair Messias Bolsonaro. O presidente também é dono da Casa 36, onde vive um dos filhos dele, o vereador do Rio, Carlos Bolsonaro. O porteiro explicou que depois que Elcio entrou, ele acompanhou a movimentação do carro pelas câmeras de segurança e viu que o carro tinha ido para a Casa 66 do condomínio. A Casa 66 era onde morava Rony Lessa, acusado de matar Marielle e Anderson. Rony Lessa é apontado pelo Ministério Público e pela Delegacia de Homicídios como o autor dos disparos. O porteiro disse em depoimento que ligou de novo para a Casa 58 e que o homem, identificado por ele como seu Jair, teria dito que sabia para onde Elcio estava indo. O Jornal da Globo pesquisou os registros da Câmara e encontrou uma contradição no depoimento do porteiro. Jair Bolsonaro estava em Brasília nesse dia, como mostram os registros de presença, em 2 votações no plenário da Câmara, às 2 da tarde e às 8h30 da noite, e, portanto, não poderia estar no Rio. Nesse mesmo dia, Bolsonaro também postou vídeos nas redes sociais, do lado de fora e dentro do gabinete, em Brasília. Fontes disseram à nossa reportagem que os 2 criminosos saíram do condomínio dentro do carro de Rony Lessa, minutos depois da chegada de Elcio, e embarcaram no carro usado no crime nas proximidades do condomínio. A nossa reportagem apurou que a guarita do condomínio tem equipamentos que gravam conversas pelo interfone. Os investigadores estão recuperando os arquivos de áudio para saber com quem de fato o porteiro conversou naquele dia e quem estava na casa 58. A polícia prendeu os 2 suspeitos de matar Marielle e Anderson no dia 12 de março. Rony Lessa é sargento aposentado da PM e foi preso quando tentava fugir de casa no condomínio Vivendas da Barra. Elcio Queiroz é ex-policial militar e foi expulso da PM em 2015 por envolvimento com a contravenção. A apuração da nossa reportagem mostrou que depois de saber das informações envolvendo a casa do presidente Jair Bolsonaro, representantes do Ministério Público do Rio foram até Brasília no último dia 17 para fazer uma consulta ao presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli. Como houve citação ao nome do presidente, a lei obriga que o STF analise a situação. Dias Toffoli ainda não respondeu. A polícia está chamando novamente as ex-funcionárias e pessoas próximas de Marielle para novos depoimentos. A polícia chegou até o homem apontado como assassino por uma denúncia anônima, feita em outubro, 7 meses depois do início da investigação, e que revelou o nome de um dos suspeitos e o local de onde o carro partiu, na Barra da Tijuca. O advogado do presidente Jair Bolsonaro contestou o depoimento do porteiro e afirmou que seria uma tentativa de atacar a imagem do presidente. Eu nego isso é uma mentira, deve ser um erro de digitação, alguma coisa. O Jair Bolsonaro, no dia 14 de março de 2018, encontrava-se em Brasília, na Câmara dos Deputados. Inclusive, existe um registro de entrada dele lá com o dedo e todas as demais provas. Que eu afirmo com absoluta certeza e desafio qualquer um no Brasil a provar o contrário. Isso é uma mentira, isso é uma fraude, isso é uma farsa para atacar a imagem e a reputação do presidente da República. E é o caso de uma investigação por este falso testemunho em que qualquer pessoa tenha afirmado que essa pessoa foi procurar Jair Bolsonaro. Talvez este indivíduo tenha ido na casa de outra pessoa e alguém com o intuito de incriminar o presidente da República conseguiu um depoimento falso
onde essa pessoa afirma que falou com Jair Bolsonaro. O presidente não conhece a pessoa de Elcio e essa pessoa não conhece o presidente. Isso é uma mentira e uma farsa. O Ministério Público do Rio afirmou que as investigações estão a cargo da Delegacia de Homicídios, que é subordinada à Secretaria de Polícia Civil, e que o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado acompanha o caso. A Polícia Civil declarou que a Delegacia de Homicídios investiga o caso junto com o Grupo de Atuação Especial do Ministério Público. As defesas de Rony Lessa e de Elcio Queiroz não responderam à nossa tentativa de contato. Nós entramos em contato com a assessoria do ministro Dias Toffoli. Até o momento, o presidente do STF não se pronunciou. De madrugada, na Arábia Saudita, onde está em visita oficial, o presidente Jair Bolsonaro reagiu às revelações do Jornal Nacional, que acabamos de exibir aqui no JG. Fui surpreendido, agora há pouco, de uma matéria do Jornal Nacional sobre o depoimento de um porteiro de que no dia 14 de março do ano passado, às 17 horas e 10 minutos, um dos suspeitos de ter executado a Marielle teria se apresentado na portaria, ligado para minha casa, ou no caso o porteiro ter ligado para minha casa, e o porteiro reconheceu como sendo a voz minha, nessa quarta-feira, 18 de outubro, às 17h10, e autorizou então a entrada do mesmo no condomínio. Detalhe, quarta-feira, geralmente, o parlamentar está em Brasília, 17h10. Eu tenho registrado no painel eletrônico da Câmara presença às 17h41, ou seja, 31 minutos depois da entrada desse cidadão, desse elemento no condomínio, e tenho também 19h36. Né? E tenho também registrado no dia anterior e no dia posterior as minhas digitais no painel de votação. Conclusão que se tira tudo disso aí. Esse processo está em segredo de justiça. Como chega na Globo? Quem vazou para a Globo? Segundo a Veja, está publicado aqui, quem vazou esse processo para a Globo foi o seu governador Witzel. Tá? E o seu governador Witzel que se explique agora como é que ele vazou esse processo. O que cheira isso aqui? Eu não quero bater o martelo. O que parece? Que ou o porteiro mentiu, tá? Ou induziram o porteiro a cometer um falso testemunho, ou escreveram algo no inquérito que o porteiro não leu, tá? E assinou embaixo em confiança ao delegado ou àquele que foi ouvir na portaria. Bem, a Globo diz que as minhas digitais estavam aqui em Brasília, ela não nega isso aí, mas sempre fica a suspeita na outra ponta da linha. Em nota, o governador Wilson Witzel disse que lamenta a manifestação intempestiva do presidente. Afirmou que jamais houve qualquer tipo de interferência política nas investigações conduzidas pelo Ministério Público e a cargo da Polícia Civil e que não compactua com vazamentos à imprensa. Witzel disse ainda que foi atacado injustamente e que defenderá o equilíbrio e o bom senso nas relações pessoais e institucionais. Na transmissão que fez nas redes sociais, o presidente Bolsonaro, bastante irritado, ofendeu a TV Globo. Disse que não perseguiria a emissora, mas que só aprovaria a renovação de sua concessão se o processo estivesse, abre aspas, enxuto, fecha aspas. Isso é uma patifaria, TV Globo. TV Globo, isso é uma patifaria. É uma canalice que vocês fazem. Uma canalice, TV Globo, uma canalice. Fazer uma matéria dessa, no horário nobre, colocando sob suspeição que eu poderia ter participado da execução da Marielle Franco, do PSOL. Temos uma conversa em 2022. Eu tenho que estar morto até lá, que o processo de renovação de concessão não vai ser perseguição, nem para vocês, nem para TV, nem rádio nenhuma. Mas o processo tem que estar enxuto, tem que estar legal. Não vai ter jeitinho para vocês, nem para ninguém. Em relação às ofensas que o presidente Bolsonaro dirigiu à Globo, a emissora divulgou a seguinte nota, abre aspas. A Globo não fez patifaria nem canalice. Fez, como sempre, jornalismo com seriedade e responsabilidade. Revelou a existência do depoimento do porteiro e as afirmações que ele fez, mas ressaltou
com ênfase e por apuração própria, que as informações do porteiro se chocavam com um fato: a presença do então deputado Jair Bolsonaro em Brasília, naquele dia, com 2 registros na lista de presença em votações. O depoimento do porteiro, com ou sem contradição, é importante porque diz respeito a um fato que ocorreu com um dos principais acusados no dia do crime. Além disso, a mera citação do nome do presidente leva o Supremo Tribunal Federal a ter que analisar a situação. A Globo lamenta que o presidente revele não conhecer a missão do jornalismo de qualidade e use termos injustos para insultar aqueles que não fazem outra coisa senão informar com precisão o público brasileiro. Sobre a afirmação de que em 2022 não perseguirá a Globo, mas só renovará a sua concessão se o processo estiver, nas palavras dele, enxuto, a Globo afirma que não poderia esperar dele outra atitude. Há 54 anos, a emissora jamais deixou de cumprir as suas obrigações. Fecha aspas. O Jornal da Globo fica por aqui. Outras notícias no Hora 1.